Muito bem-vindo para mais uma sessão. É um prazer e eu gostaria de agradecer à Comissão de Trabalho da Patologia Respiratória do Sono da Sociedade Portuguesa de Pneumologia pelo convite. Eu acho que uma ótima ideia que estamos a lembrar no Dia Mundial do Sono sobre o impacto bidirecional de doenças de sono para várias patologias humanas, inclusivamente patologias neurológicas. E para esta, gostaria de introduzir a minha colega, doutora Ana Rita Peralta, que é neurologista, especialista, investigador do sono e, neste momento, também a cabeça do Colégio de Competência de Medicina do Sono. E nós vamos falar sobre uma doença que, infelizmente, é mais frequente, que dá um susto para o doente no início e para os familiares e cuidadores para o resto da vida, a demência. Doutora Ana Rita Peralta, o que se passa dentro do sistema nervoso central, ou mais fácil, dentro da cabeça de uma pessoa que está a desenvolver uma demência? Okay, obrigada, Richard, obrigada pelo convite, por estar aqui a falar deste assunto, que eu acho que é fundamental, sobretudo nos tempos que correm, que a demência é cada vez uma patologia mais prevalente. Demência, no fundo, é uma doença do grupo das doenças neurodegenerativas, ou seja, há uma degeneração progressiva das células cerebrais, que leva a uma deterioração de vários domínios cognitivos. E essa deterioração tem uma implicação nas atividades de vida diária da pessoa, e a pessoa deixa de ser capaz de fazer as suas atividades de forma autónoma, evidentemente com diferentes graus de gravidade ao longo da progressão da doença. É uma doença que é, neste momento, irreversível, pelo menos as demências mais comuns, doença de Alzheimer, doença de corpos de Levy, ou a doença vascular, por exemplo, a demência vascular, por exemplo, e é progressiva, portanto nós vamos assistir a uma deterioração destas capacidades. Muito bem. Eu presumo que todas as pessoas que estão ligadas para o sono já têm uma ou outra doente que está com esta doença, e a gente, de vez em quando, no início da doença, ainda não percebe muito bem o que é agora no início. É o ovo, é a galinha, porque o doente está a dormir mal, mas no outro lado tem patologias que estão não diretamente relacionadas com a demência em si. Existe alguma relação entre, por exemplo, o distúrbio de foro da patologia respiratória, a apneia obstrutiva do sono e as demências? Existe qualquer influência? Existe uma relação importante que, quer dizer, novamente este problema do sono e da demência, como o Dr. Richard e o professor Richard estava a dizer, é um problema bidirecional. Portanto, as pessoas com demência têm um maior risco de ter patologia de sono ou queixas de sono, ou ambas as coisas, e também as patologias de sono influenciam provavelmente os sintomas da doença e talvez a progressão da doença. A patologia respiratória é uma delas, não é? Se nós formos ver pessoas com doença de Alzheimer ou pessoas com demência vascular, ainda mais, a prevalência de patologia respiratória durante o sono, nomeadamente a apneia obstrutiva do sono, é bastante elevada. E vai sendo até mais elevada à medida que a demência que vamos olhando para séries com mais gravidade, por exemplo, em pessoas institucionalizadas. Também é verdade que nós sabemos, hoje em dia, ou pelo menos há cada vez mais estudos a apontar nessa direção, que a existência de uma patologia, de uma apneia obstrutiva do sono pode favorecer ou agravar a velocidade de propagação desta neurodegeneração. Portanto, não é evidentemente a causa primária do problema, mas pode estar a contribuir para que a doença progrida de uma maneira mais rápida. E portanto, eu diria que a mensagem principal nestes doentes é, sim, por exemplo, a patologia respiratória é bastante frequente, mas outras patologias de sono são também frequentes, por exemplo, movimentos periódicos do sono, em alguns tipos de síndromes demenciais, o síndrome de pernas inquietas, em alguns tipos de síndromes demenciais, algumas parassónias, como a parassónia do comportamento do sono REM, são patologias frequentes e são patologias tratáveis, ou seja, nós podemos, numa pessoa com demência, sobretudo nas fases iniciais, numa fase mais tardia, mais difícil de conseguir, mas conseguimos tratar uma patologia respiratória durante o sono. Não temos neste momento uma evidência robusta de que estamos a influenciar esta progressão inexorável da patologia, mas temos uma convicção fisiopatológica de que isso
vai ser benéfico. E, sobretudo, uma coisa que temos de certeza é um impacto na qualidade de vida daquela pessoa. E a pessoa vai ter menos sonolência, vai ter menos problemas cognitivos, vai, por exemplo, numa parasónia do REM, vai ter menos eventos de alteração do comportamento durante o sono e, portanto, o tratamento deve sempre ser tentado, mesmo numa pessoa que já tem um diagnóstico de doença de Alzheimer, definitivamente. Muito obrigado, doutora Rita. Enfim, custa muito de vez em quando de tratar um doente com uma demência presente e ainda mais ter a paciência que o doente muito frequentemente não tem a capacidade de tolerar o tratamento com pressão positiva durante a noite, mas no outro lado os benefícios para o doente e também para a família são evidentes e por isso vamos continuar a lutar para isso. Muito obrigado. Obrigada.